Boa noite. Vamos iniciar o nosso programa de frente com o serviço social. Hoje a gente trouxe duas maravilhosas assistentes sociais do CREAS, que é a Juliana Alencar, da cidade de Teresina, e a Ana Aline, da cidade de Pedro II. E hoje elas vão estar abordando um pouco sobre o que é o PAEF. Então, eu vou começar fazendo algumas perguntas para ela, primeiramente para a Juliana. Então, Juliana, o que é o PAEF, afinal de contas? Boa noite a todas. Pena a gente estar dessa forma, né? Não poder estar aí no programa, no calor humano, nós três juntas, mas graças a Deus que tem essas tecnologias. Então, vamos para o que interessa. O que é o PAEF? O PAEF é um serviço de proteção e atendimento especializados à família e indivíduos. É um serviço de apoio, orientação e acompanhamento das famílias, de um ou mais membros da família, em situação de ameaça ou também de violação de direito. Para ficar mais claro, eu vou citar aqui um exemplo. Dentro de uma família tem uma criança que está sendo aliciada, digamos que pelo padrasto dela, né? Então, como é que eu vou fazer para intervir nessa situação de alguma forma, dar apoio para essa família? Então, eu não vou poder tratar só com a criança que está tendo seus direitos, digamos assim, violados, e nem só com a pessoa que está aliciando ela, porque se eu trabalho com a criança, ela vai ter consciência do que está acontecendo, mas como ela vai sair daquela situação? Então, é bom que a gente trabalhe com a família toda, para ali fortalecer aquele vínculo e poder, de alguma forma, minimizar aquela situação, ou até mesmo acabar com essa situação de violação de direito. A nossa preocupação não está em que o indivíduo ele fique dependente do nosso serviço. A gente quer que eles tenham autonomia. O que a gente quer é que aquele serviço, de fato, atue ali com eficaz naquela família e que eles possam sair dali com seus vínculos, com a sua independência. A gente não quer jamais que ele passe o resto da vida dependendo do nosso serviço. A gente não quer que ele esteja sempre ali precisando do serviço do PAEF. A gente quer que eles criam a sua independência, como eu já falei de início. E a gente se preocupa muito com isso, a forma como eles chegam até a nós, às vezes de uma forma tão digamos assim, que não tem nem, até foge da nossa realidade. Só para ser mais assim, específica, eu vou citar outro caso de um rapaz que é homossexual. E uma época, a psicóloga do CREAS, né, que é onde a gente está inserido, que é no serviço de média complexidade, ela chegou com uma demanda para a gente lá no PAEF, e ela dizendo que veio uma mãe falar com ela para ela curar o filho dela que é gay. Então, olha só, ela trouxe essa demanda para a gente, como vai curar uma pessoa que é gay? Né? Então a gente ficou preocupada e foi lá e, na verdade, a família toda já tinha seu vínculo quebrado. A mãe que ficava querendo, de alguma forma, mudar aquela realidade do filho de forma agressiva, a ponto de mandar ele para uma psicóloga achando que ele estava doente. E como não ficaria a cabeça desse filho? Olha só, como é que a gente vai atuar numa condição dessa? A gente trabalha com um rapaz que é homossexual, a gente trabalha com ele, conversa com ele, mas aí a família? Como é que a gente vai poder intervir nessa situação se o rapaz está consciente, está sabendo o que está acontecendo, mas a família está agredindo ele, expulsando ele de casa, tentando de alguma forma, digamos assim, inserir o conceito que eles têm do que é realmente certo ou, digamos assim, entre aspas, normal. Então, a nossa preocupação é que a família aceite ele, que a família que aquele vínculo fortaleça e aprenda a compreender ele. Porque se ficar sempre nessa, a família expulsando, indo atrás de coisas que não existem, como a gente vai conseguir, de alguma forma, mudar essa realidade? Então, a nossa maior preocupação está voltada nisso. E fortalecer esses vínculos que, de alguma forma, estão fragilizados. A gente não tem um prédio que seja no local privado e que ela possa inserir, que ela possa trabalhar com essas famílias. Então, é muito complicado e a gente sabe que em todo lugar precisa. Infelizmente, existem locais que a assistência social fica quase que impossível ela poder atuar nesse serviço, porque não tem como, digamos que, instalar esse serviço na cidade. Muito obrigada, Juliana, pela sua fala, muito bonito, muito esclarecedor. E agora a gente vai dar continuidade com a nossa linda assistente social, Ana Aline,
onde ela vai estar especificando um pouco mais sobre o PAEF, quais são os seus usuários, os serviços ofertados e muito mais. Boa noite, é um prazer estar. Bom, o PAEF, como a nossa colega assistente social Juliana já relatou, ele é um serviço que ele vai atender pessoas que estão vulneráveis, tiveram os seus vínculos parcialmente fragilizados, estão fragilizados e houve a violação de seus direitos. E quem são esses usuários? São famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, seja por uma violência física, psicológica, sexual, exploração, negligência, que esteja em situação de rua ou mendigância, ou por uma exploração. O PAEF, ele tem alguns objetivos. Como sabemos, o trabalho do assistente social há muito tempo, ele não é voltado somente para o indivíduo de forma individual. Agora, ele após a Constituição e diversas leis, ele é voltado para a família. Então, o objetivo do PAEF é contribuir para o fortalecimento da família no desenvolvimento da sua função protetiva. Na Constituição Federal de 88, ela traz em seus artigos que a família ela deve proteger e cuidar dos seus membros, seja criança, adolescente, pessoa com deficiência ou idoso. Quando a família ou a sociedade ela não protege, o Estado intervém e contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários. Como a assistente social falou anteriormente, né, a Juliana, o objetivo desse serviço do PAEF é justamente a autonomia do sujeito, para que ele não fique dependente da instituição. E não somente do usuário em si, o indivíduo que sofreu a violação do seu direito, mas a independência da família também. O trabalho do assistente social, ele ocorre de forma multidisciplinar. Com o assistente social, tem o advogado, que ele vai realizar a orientação sociojurídica, e o psicólogo, que vai realizar o atendimento social. O assistente social, ele é muito requisitado para realizar um estudo social, visitas institucionais e visita domiciliar. Como assim visita domiciliar? O trabalho, o serviço da assistência social, ele não vai ocorrer de forma pontual. Vai chegar aquela demanda, aquela violação daquele direito, e ele vai apenas resolver no primeiro contato com o indivíduo. Não, tem que ocorrer acompanhamento de forma contínua, não só com o indivíduo, mas com a família. Isso ocorre através de domiciliar. A acolhida, ela é assim, essencial. E todos os equipamentos, e é claro que no PAEF não é diferente, principalmente no CRES, que requer um serviço especializado. A acolhida deve ocorrer desde o vigia, a recepcionista e ao profissional que vai lhe atender. Deve ser um local que, de fato, ele passe segurança àquele usuário e sua família, que seja deixado bem claro para ele que ele pode ficar à vontade para se expressar, pode chorar, se ele sentir a necessidade. E a questão do sigilo profissional. Outra questão importante também é a questão de não relatar a identidade desse indivíduo. Imagine só o constrangimento de uma criança que sofre violência e tem a sua identidade exposta. Então, outra questão também muito importante nesse serviço é a escuta. É importante que o profissional saiba ouvir, de poder saber quais são os seus direitos, de ter acesso aos seus direitos. E a construção do plano voltado para a família é direcionado para o desenvolvimento da família. A família, ela deve ter em mente a sua função protetiva e acolhedora também, porque o indivíduo que sofre aquela violação, ele tende a voltar para o seu seio familiar, e a família tem que estar preparada para isso. Caso o indivíduo não volte para o seu seio familiar,
aqueles vínculos que estavam fragilizados vão ser rompidos. E não é isso que nós, profissionais, queremos. Então, e como que chega essa demanda? Até nós, assistentes sociais. Ela chega por identificação, por encaminhamento de serviços de proteção, vigilância social e pela demanda espontânea mesmo. E é isso. Mais alguma pergunta, Milena? Tá ótimo, tá muito Interessante. Olá, Milena. Interessante também que a gente deixe claro que lá o ambiente ele é livre de qualquer preconceito. A gente não está lá para julgar, nem para falar nada. A gente está ali para escutar e para, de alguma forma, procurar intervir naquela situação, ao que está ao nosso alcance. Logo que a gente não pode garantir 100%, né? Mas o que está ao nosso alcance para a gente fazer, a gente está ali disponível. Seria bom, mas infelizmente não é todo lugar que a gente pudesse atender também nos feriados, né? Finais de semana. Mas infelizmente não é todo lugar que dá de fazer isso. Porque a gente sabe que as pessoas precisam de atendimento ou de uma ajuda, digamos assim, 24 horas. Ele não escolhe o dia, não escolhe se é feriado. E quando a Analine falou da Constituição, me chamou muita atenção, né? Porque o Estado ele se coloca em último lugar, né? Como responsabilidade. Primeiro vem a família, depois a sociedade e, por último, o Estado. E isso, assim, deixa mesmo as pessoas, digamos que à mercê de si próprio, né? Isso mesmo. E volta a, de certa forma, volta a culpabilizar o indivíduo, né? Justamente. Por nada. Estamos disponíveis. Da gente. Foi muito bom rever vocês, viu? Das